Boa noite, meus queridos. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre educação, comunicação e tecnologia. Vamos aqui tomando um chazinho de erva cidreira, né, para aliviar aqui as cordas vocais. Recomendo, tá? Abençoados, vejam só. Deixei lá no portal a atividade, o link do livro, que está na biblioteca virtual. O livro, ele é da série Eixos. A autora é a Sâmia Feitosa Tarja. E o livro se chama Desenvolvimento de Projetos Educacionais, Mídias e Tecnologias, certo? O livro, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 2, que ele vai tratar sobre tecnologia, a educação e outros segmentos na era digital, né? E aí traz alguns conceitos importantes que faz necessário que a gente faça essa reflexão introdutória, né, sobre a importância da era digital, tá certo? Uma coisa que é importante a gente falar e deixar claro aqui, que conhecimento é a chave para o sucesso. Vocês não tenham dúvida disso. Então, quem detém o conhecimento hoje, ele detém a possibilidade de abrir várias portas, né? Não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista financeiro, social, econômico, né? Então, o conhecimento hoje ele é a grande ferramenta de barganha que a gente tem, certo? Então, é uma das teclas que esse capítulo vai colocar, né? Como transformar as nossas possibilidades, ou seja, o nosso conhecimento, em ferramenta para que a gente possa utilizar isso ao nosso favor. Não só ao nosso favor, né, mas em favor do coletivo também, tá certo? Então, lá no capítulo 2, logo no começo, a autora ela vai fazer uma reflexão sobre a era digital. O que é esse conhecimento, né? O conhecimento ele está em todos os lugares, ele está ao nosso redor, né? A educação ela permanece, ela permeia a nossa vida desde que a gente levanta até que a gente vá dormir, que a gente respire, que a gente expire. A educação e conhecimento, eles estão atrelados à nossa vida o tempo todo, né? E aí a autora ela vai colocar que essa era que a gente está vivenciando é uma era da flexibilidade. A gente tem que ser flexível no pensamento, tem que ser flexível na reconstrução do nosso saber, né? Isso são coisas contínuas. Né? Não existe uma verdade absoluta. Né? Então, os conhecimentos eles estão se fazendo e desfazendo o tempo todo. Né? Inclusive, o que a gente está vivenciando agora é uma reflexão sobre isso mesmo. Né? Para todo mundo hoje está sendo um aprendizado rever seus valores, rever seu cotidiano, rever seus costumes diante da pandemia, né, que a nossa sociedade ela está vivenciando no momento. A autora ela vai chamar a atenção de que existe uma revolução que vai nos enterrar no abismo da ignorância. Né? Então, a ignorância, a falta de conhecimento hoje, ela sufoca as sociedades, os indivíduos, né, que não se permitem conhecer da tecnologia. Né? Ela chama atenção para essa remodelação, né, desses conceitos, desses valores, desses hábitos, que eles acontecem numa velocidade que a gente nunca viu isso antes. A velocidade da tecnologia hoje ela está superior a tudo que a gente já possa ter vivenciado e conhecido até então. Né? O conhecimento ela vai ser, então, hoje a nossa matéria-prima. Se a gente não tem conhecimento, dificilmente a gente vai ter condição de sobreviver na sociedade que a gente permanece, que a gente vivencia hoje. Então, o conhecimento hoje seria a ferramenta motriz, né, a matéria-prima mesmo para que a gente conseguisse sobreviver nesse mundo tão tecnológico que a gente está vivenciando hoje. Ó, apesar de todos os avanços, né, em alguns países, com infraestrutura, com telecomunicações, tem determinadas situações e determinados países, determinadas comunidades que eles ainda se encontram no estágio primário do conhecimento. Entendam o que a autora chama atenção a esse sentido. Porque enquanto a gente está falando, por exemplo, a gente está discutindo aqui tecnologias inclusive para interação nesse momento, né, da pandemia, né, dessa reclusão, desse momento que as famílias estão contidas em seus lares para evitar a disseminação desse vírus, né? Imagine que a gente está falando de sociedades que não têm ainda noção de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque falta infraestrutura básica, falta rede elétrica, falta encanamento de água, falta assistência à saúde,
Então falta uma série de coisas básicas que a gente nem está falando das redes virtuais, né? As redes de telecomunicação. E olha que a gente não está falando de fibra ótica, de transmissão, como é que eu posso dizer? Não é a internet em si, a internet das coisas que a gente está falando, são de condições de infraestrutura básica. Né? Então, apesar de todos esses avanços que a gente vê, que a gente fala, existem situações de alguns países que se encontram muito aquém da realidade, né, dessa vivência tecnológica que a gente está tentando chamar a atenção. E aí a gente vai percebendo que há necessidade de se adotar estratégias para avançar a inovação desses países, né, para essas comunidades. E que vai perpassar, a autora vai chamar a atenção que há necessidade, primeiro, de se suprir essas necessidades iniciais para depois se pensar nessa tecnologia, nessa internet das coisas, como a gente vai comentar nesse capítulo todo. A internet, ela pode ser utilizada tanto para atender às nossas demandas individuais, como também para pensar no coletivo, né? Como, por exemplo, um exemplo de projetos coletivos, saúde pública, democratização das informações públicas, geração de oportunidade de trabalho, né, para facilitar o acesso não só nosso, mas da facilitação do aprendizado desse conhecimento. Né? Em muitos países, a autora chama a atenção que o acesso à internet ela já se tornou algo público. Então você consegue se conectar em áreas públicas, em praças, em livrarias, né, em bares, em cafés, em shopping centers, em áreas de grande circulação de pessoas, você consegue essa conexão, né, livre, né, sem necessariamente você ter que ter um acesso privado a essa internet, né? E isso facilita, né? Só que tem determinadas situações em que a gente percebe que o acesso privado ele ainda restringe muitas pessoas, né, muitos segmentos da sociedade. Então a gente vai caminhando, né, pela leitura do segundo capítulo, e aí chama-se a atenção para que a era digital ela vai exigir um repensar quanto à educação. E chama atenção para 6 temas que devem ser abordados nessa nova forma de aprendizagem tecnológica. Então, o primeiro tema que a autora chama atenção, ele diz o seguinte: cada vez mais, trabalho e aprendizado estão sendo considerados a mesma coisa. O novo trabalho requer mudanças contínuas, novas formas de realizar as operações de inovação cada vez mais rápidas. Só atingimos esses padrões com pesquisa oriundos de uma qualidade educacional que favoreça a geração de novos conhecimentos. Aprendizado é a nova força do trabalho. Então, a primeiro tema que ela chama a atenção para essa era digital é justamente você transformar o conhecimento em aprendizado. Olha só. Né? Esse aprendizado ele vai se realizar cada vez mais rápido. Né? Mas trabalho e educação, trabalho e aprendizado eles estão sendo vistos como a mesma coisa. Né? O segundo tema que ela chama a atenção é que o aprendizado ele está se tornando um desafio para toda uma vida. Na antiga economia, em que as mudanças eram mais lentas, né? Então você pensa, por exemplo, falar em tecnologia no período da industrialização era você sair de um ferro de passar a brasa para um ferro elétrico, tá? Isso acontecia de uma forma mais lenta, né? Hoje não. A velocidade das coisas hoje elas são muito rápidas, elas são muito dinâmicas, né? Então, na nova forma de rever a economia, a gente tem que reinventar a nossa base de conhecimento durante toda a vida. Né? O aprendizado nessa perspectiva ela é eterno, você está aprendendo o tempo todo. Né? Então, passar ferro, por exemplo, hoje, com um ferro que não é daquele modelo tradicional. É um aparelhozinho vaporizador que você não precisa botar, se cansar passando na tábua. Mas você simplesmente liga, o aparelhinho passa e você amolece, né, os fios, né, a partir do vapor quente. Então, assim, é um exemplo, né, mas tem N outros exemplos. O terceiro tema é que a autora vai chamar a atenção que o aprendizado ele está indo além das escolas e das universidades formais, em função da necessidade contínua de aprendizado. O setor privado está assumindo cada vez mais responsabilidades pela atualização dos conhecimentos. Então, não é somente o poder público que está ou que deveria estar preocupado, né, com esse desenvolvimento da aprendizagem, mas o setor privado também.
né? Tanto as empresas como os indivíduos, eles vêm descobrindo que precisam assumir essas responsabilidades e serem eficazes quanto antes possível, né? Quanto mais rápido você deter o conhecimento, significa que maior é o seu poder de barganha mesmo, literalmente, né? Olhe, por exemplo, essa corrida agora para a busca da vacina. Qual serão as nações ou a nação que vai despontar, né, com a vacina? Isso significa investimento, isso é tecnologia, isso é propriedade intelectual, né, isso é produção do conhecimento. Então, uma patente de uma vacina dessa, apesar de ser de domínio público, né, então a fábrica ou os empreendedores que conseguirem patentear essa vacina, isso vai ser de um retorno, enfim, é incalculável, né, a quantidade do retorno que isso vai ter nesse momento. Então, conhecimento é poder, né, não tenha dúvida disso. O quarto tema, ela chama a atenção que algumas instituições educacionais estão trabalhando com afinco para reinventar a si próprias, para fins de relevância, mas o progresso é lento. As instituições formais elas têm sido lentas nas suas respostas e muitas ainda não estão imersas no paradigma do passado. Apesar de vivenciarmos a era da tecnologia, a educação à distância, a forma como o cyberespaço ele vem, né, se apresentando, as instituições ainda elas estão caminhando a passos lentos. Tem algumas que já se despontaram, outras ainda estão, né, com grandes dificuldades. Inclusive, a gente está percebendo que para as instituições presenciais, essa dificuldade nesse momento agora que está todo mundo em suas casas por conta, né, da pandemia, mais uma vez eu sou repetitiva, mas é importante a gente reprisar sobre isso, estamos observando como nós ainda não estamos caminhando na mesma velocidade dessa tecnologia, né? O quinto tema colocado é a consciência organizacional, que é necessária para que as organizações de aprendizado, em seus ambientes, né, um ambiente de eterno aprendizado, sempre está aprendendo, promovendo novos aprendizados. As organizações elas vão constituir ambientes que favoreçam o aprendizado contínuo, tendo como base a prática de suas próprias operações. Não imaginem, acreditem vocês que não adianta imaginar que está um conhecimento pronto e acabado. Há necessidade de reinventar esse conhecimento o tempo todo. Então, essa necessidade de ter essa introspecção, né, de criar essa consciência organizacional, ela é muito importante nas instituições. E o sexto tema que ela chama a atenção é que a nova mídia ela tem condições de transformar a educação e criar uma infraestrutura de trabalho e aprendizagem. Ela bota essa relação bem próxima, né? Trabalho e aprendizagem, né? Porque a localização do aprendizado, ele está além da sala de aula. O aprendizado agora ele pode ocorrer no local de trabalho, pode acontecer no carro, na casa, né? E as novas tecnologias, elas vêm favorecer para que os professores assumam uma postura mais dinâmica e de facilitador desse processo, né? Então, o professor também ele tem que buscar essa ajuda, essa renovação dos seus conhecimentos, né? Diariamente, constantemente. Se vocês, quando vocês estiverem com o material, vocês vão observar que eu coloquei uma chargezinha, né, chamando a atenção para a era digital e algumas reflexões que a autora se propõe. E aí ela coloca uma índiazinha, toda feliz quando o índiozinho chega, né, com peixe, com abacaxi, frutas, né? E num segundo momento, ela chateada, né, porque a cestinha dele tá lá, ele não saiu para pescar, não saiu para coletar os alimentos e pede tudo, né, pela internet para facilitar, para ter tempo de ficar conectado nas redes. Então, há essa preocupação também, né, desse distanciamento das pessoas na era digital. A internet, ela é uma grande aliada para que a gente atinja um futuro de sucesso, isso aí não tenha dúvida, né? Podemos, ela conclui esse primeiro tópico colocando que hoje apenas uma pequena simulação da economia do futuro, eles vão ter acesso a esse desenvolvimento da internet, né? Chama a atenção que é necessário que os filhos eles sejam educados, os nossos filhos sejam educados e que eles promovam a educação para o futuro, né, pensando no futuro, né, incorporando a internet como um recurso didático, não como um simples consumidor, né, que ele produza conteúdo, que ele produza materiais. Né? Então, porque a busca de informação e de conhecimento
ela serve, antes de tudo, para que haja uma comunicação, né? Para uma socialização das aprendizagens, mas ela não é apenas somente consumo. Então, você tem que se sentir produtor de material também, né? Diante desse contexto, os jovens eles devem ser estimulados a localizar as informações, a tratá-las, a criticá-las e, por fim, a se comunicar. A internet é um excelente canal de comunicação, acessível financeiramente e veloz, sem limite de fronteira geográfica, temporal, nem espacial, né? O temporal e espacial. Podemos nos comunicar com grandes estudiosos, cientistas e políticos. De outra forma, seria impossível fazer essa comunicação, né? Então, é necessário que a gente conheça os mecanismos para que essa apropriação dos mecanismos não nos torne apenas consumidores de conteúdo, né, mas produtores também. Né? E essa criticidade é justamente nesse momento de você saber ter essa consciência organizacional de entender que a internet, que a tecnologia, ela é uma ferramenta. Né? E a gente não pode só ter acesso, mas a gente tem que ter domínio e conhecimento dela também. Né? Então, ele começa na sequência a trazer algumas proposições, né, para o uso, né, das tecnologias. Ele coloca o seguinte, só um instante. No contexto da educação, como já foi mencionado, a internet ela traz muitos benefícios para a educação, tanto para os gestores, quanto para os professores e, sem dúvida, para os alunos, né? Com ela, podemos rapidamente tirar nossas dúvidas dos alunos, sugerir pesquisas, etc., né? Com todas essas vantagens, será mais dinâmica a preparação da aula, pois a amplitude de possibilidades ela vai aumentar na busca de novas estratégias. Isso aí não tenha dúvida disso. Só que, ao mesmo tempo que essa tecnologia, esse acesso, né, à era digital, ele vai favorecer o processo de aprendizagem, a internet ela vai se apresentar como mais um dos motivos da necessidade de mudança do papel do professor. Ela é uma oportunidade para que os professores inovadores e abertos realizem as mudanças de paradigma. A internet ela é ilimitada. Né? A cada momento novas páginas são inseridas, excluídas, alteradas, e é impossível que o professor conseguir deter, né, todo esse conhecimento, dele conhecer as diversas fontes de pesquisa dos mais variados sites existentes nas redes. Né? Muitas vezes os alunos eles localizam informações em páginas que nunca foram vistas pelos professores. Com certeza vocês, do outro lado da tela, vocês vão estar com muito mais possibilidades, e aí a gente até brinca, né? Porque a coquinha de vocês está bem mais fresca do que a nossa, né? Mas, brincadeiras à parte, a facilidade, vocês já nasceram numa geração tecnológica. Então, muita coisa, e eu falo da minha geração, né? Então, muita coisa a gente foi... Eu sou da época da máquina de datilografar, né? Eu aprendi a datilografar, digitar foi consequência, né? Mas vocês já vieram nesse novo paradigma. Então vocês já nasceram dentro dessa tecnologia com mais propriedade, né? Se apropriaram muito mais rápido do que nós, do que a minha geração. E aí, com certeza, vocês têm muito mais habilidade do que nós. Então há uma necessidade de que nós, enquanto professores, que a gente também busque esse conhecimento, busque essas plataformas, busque essa necessidade de se colocar, né, diante dessas tecnologias. Né? Tem um organograma que ele chama atenção, vocês vão observar no slide que vocês têm, que a comunicação ela não está solta. Né? Ela tem um local, né, ela tem um lugar, ela trata de alguma informação, ela tem que ser crítica, e há necessidade de que você tenha uma interação com esses espaços. Não é só você observar aquilo e não é só degustar. Então tem muito mais, né? Então tem o aroma, tem a cor, tem as propriedades que esse chá pode direcionar no meu organismo, ou simplesmente saciar a fome ou diminuir a sede, entendeu? Então, são N situações, né? Um dos pontos cruciais que a autora vai chamar a atenção é essa reinvenção em sala de aula, né? Quem estiver acompanhando com os slides, vocês vão observar que tem uma chargezinha que a professora está com uma televisãozinha de papel
tentando, né, chamar a atenção dos alunos em sala de aula. E a sala está um verdadeiro caos, né? E ela tentando de alguma forma, né, chamar a atenção. E cada um com o celular, com uma atividade, um objeto diferente na sala de aula. E aí ela chama a atenção que um dos pontos cruciais para que o sucesso de um projeto educacional com a internet é a capacidade que o professor tem de ser didático. Então, a tecnologia computacional, ela requer didática. Né? Não só a tecnologia, mas o ministrar a aula, ele requer didática. Né? As teorias de aprendizagem, a exercitação das atividades, a reflexão, né, das técnicas, né? Tudo isso vai ser necessário que o professor ele crie mecanismos de se reinventar na sala de aula. Tudo isso em prol da educação, tudo isso em prol, né, da construção do conhecimento. Né? E aí ele vai entrar num outro aspecto, volta, né, a chamar a atenção para o papel dos administradores da escola, né, dos gestores. Né? Então, eles tinham chamado a atenção lá atrás que a escola ela não caminha da mesma maneira que a tecnologia. Ela vem sempre com os passos lentos. Né? Tem uma outra chargezinha que quem estiver observando vai observar que chega o gestor, né, o diretor, um administrador, e fala assim, parem as pressas, né? Eu tenho uma notícia bombástica. Aí os alunos que estão lá fazendo, devemos contar que a notícia já foi divulgada nos blogs, no Twitter, em todas as redes sociais. Aí o menino fala, não, eu já tentei, né? Mas ele insiste em não acreditar nas novas tecnologias. Então as novas tecnologias hoje é uma realidade, né? Um dos pontos cruciais para o sucesso de um projeto educacional é justamente você saber utilizar esses meios. A capacitação dos professores ela é essencial, ela é extremamente necessária. E aí a formação continuada, do ponto de vista didático, do ponto de vista tecnológico, ele se faz extremamente necessário para que essa prática, para que essa exercitação, né, ela venha gerar frutos, né, para esse processo de aprendizagem. E aí cabe justamente a essa consciência organizacional da gerência, dos administradores perceber a necessidade de investimento nesse patamar, né? nesse campo. Apesar de todas as mudanças ocorridas, as escolas elas são conhecidas por seus mecanismos lentos de inovação. Né? Estamos sempre perguntando por quê, né? As escolas, diferentemente de outras instituições, não possuem sua concepção a obtenção de lucros. Então, se a escola pensasse do ponto de vista de empreender, de repente ela entenderia que há necessidade, né, de se direcionar para esse foco, né, para trazer a tecnologia para a sala de aula como ferramenta de barganha mesmo, literalmente. Né? Então, o seu objetivo existencial lida com o saber e o repassar da cultura, né? O que acarreta um diferente posicionamento do mercado e sua forma de agir. Nesse sentido, também é necessário um olhar para os administradores escolares, que geralmente são profissionais que migram da própria área de educação. Eu sempre falo que o interessante seria se nós tivéssemos pedagogia empresarial, não do ponto de vista do ponto de vista de empreender mesmo. Então, como se tornar um pedagogo empreendedor? Como se tornar um educador empreendedor, né? Porque isso aí é uma ferramenta que vai lhe dar um pouco mais de competitividade, não tenha dúvida disso, né? E aí, vale reforçar que nem todas as inovações elas devem ser incorporadas e que as tecnologias da informação, elas não são a salvação das escolas. Entretanto, os administradores escolares eles devem estar atentos para as mudanças culturais, sociais e econômicas que estão ao seu redor, para não ficarem defasados diante do atual contexto histórico, certo? Uma outra coisa que vai se chamar a atenção é sobre o currículo. Como é que as tecnologias elas estão sendo inseridas no currículo, né? Então, tem uma outra chargezinha que eu coloquei também, que fala assim, temos aula de ciências, inglês, português, né? Um gurizinho conversando. Matemática, geografia e história. Nada sobre respeito, política, ética, cidadania, tecnologia. Né? Então, assim, as coisas elas estão desconexas ainda, né? Vistas ainda em compartimentos separados. Né? As tecnologias da informação, elas vêm como um componente curricular
que precisa aparecer de forma clara e intencional, mas não de forma substituível de outros recursos. Né? Pensar em utilizar esses novos recursos de tecnologia da informação na educação é repensar o currículo, considerando uma nova forma de interação, de cooperação, de colaboração entre todos os atores, né, que vão participar do processo. Né? O currículo nas escolas ele deve estar em consonância com os interesses dos alunos, dos professores, da própria instituição. Né? Porque satisfazer esses interesses, satisfazer esses objetivos significa tornar essas novas tecnologias dinâmicas, né? Utilizáveis, né? Como é que eu posso dizer? Dinâmicas mesmo, né? Vivenciáveis dentro da sala de aula, que elas possam ser aproveitadas, certo? Com a era digital, as escolas elas possuem à sua disposição mais de um recurso. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, é muito difícil a gente encontrar hoje nas escolas uma sala de aula com quadro verde, né? Então a gente vai encontrar as lousas, né? Muitas escolas já aderiram à lousa digital, outras, né, estão com quadro branco, porque já serve, inclusive, não só para utilizar o pincel, mas já utiliza as mídias digitais, né, os data show, né, para projeção. Os instrumentos digitais hoje, eles são muitos variados. Então a gente está falando de softwares, de game, né, de gamificação em sala de aula, de hipermídia, né, de fóruns digitais, lista de discussão, comunidades virtuais, ambientes de aprendizagem. Né? Inclusive, a gente está testando algumas coisas aqui. Né? E, infelizmente, a gente está testando. O ideal é que a gente já tivesse um domínio um pouco maior, né? Mas aprender a fazer, fazendo. Né? E aí a gente está fazendo isso nesse momento. Né? Um outro conceito importante que é visto, né, nesse capítulo também vai ser sobre o cyberespaço. A autora ela vai usar um conceito de Levy, que diz o seguinte: ele vai definir o cyberespaço como um espaço de comunicação livre, né, aberto pela interligação mundial dos computadores e das memórias dos seus conteúdos armazenados nos computadores. Imagine que troço louco, né? Então, o cyberespaço é esse novo espaço do saber, essa nova possibilidade de construção e reconstrução. Né? As comunicações digitais, elas subsidiam o cyberespaço. Né? A internet ela é considerada atualmente como o grande espaço de interação de seres humanos, né? Que vai ocorrer de forma anarquista, né? Entre vários centros informáticos em todas as partes do mundo. Né? Mas alguém tem que começar a fazer. Né? Para isso, tem um conceitozinho também que a gente chama isso, que é a internet das redes, né? Ou rede das redes. Que a gente tá, todos estão conectados o tempo todo, né? Seriam mais ou menos assim. Então, as redes virtuais hoje, elas dominam o mundo inteiro. Estar conectado em rede, a gente está aqui agora e do outro lado do mundo, do outro lado como se tivesse um lado, né? Mas em qualquer ponto do planeta Terra você ter a possibilidade de estar conversando com outras pessoas, né? As redes digitais de comunicação elas podem promover formação de laços sociais, compondo um dos ingredientes da engenharia social. Né? O cyberespaço ele cria outros espaços por onde circulam diferentes saberes, que podem relacionar com a forma integrada, mediante ações cooperativas, democráticas, subsidiam, né, esse espaço a internet. Né? As comunicações elas são subsidiadas pelo cyberespaço. A internet ela é considerada o grande espaço de interação dos seres humanos na atualidade, né, que ocorre de forma onde essa conexão ela é viva, né? E o cyberespaço ele é móvel, ele é fruto da construção cultural. Ele percebe-se que nele existem diferentes espaços com diferentes características, significados e relações. Algum desses espaços constitui comunidades virtuais que podem possibilitar a democracia em tempo real, indo além do votar, mas principalmente contando com a participação efetiva de todos os autores, né, que geram produções e constroem seu próprio espaço. Né? A internet ela é uma mudança-ação, né, o homem sobre a natureza. Há essa conexão, né, essa interação. A cultura digital é resultado de uma manifestação histórico-social, é uma consequência cultural das ondas da humanidade, isso aí não tem a dúvida, né? Então, um outro ponto que a autora vai chamar a atenção é sobre os diferentes negócios da era digital, a economia, a chamada economia digital, né? A era digital ela é caracterizada pela conexão entre os computadores de todo mundo.
Mas além de conectar as pessoas, elas também vão constituir um outro espaço disponível para a humanidade, né, que é o espaço da internet, né, o espaço virtual, o digital, a infovia, né, como a gente chama, né, o cyberespaço, né, conforme o que a gente está chamando a atenção, né. Essa mudança significa que qualquer pessoa em qualquer local do planeta que possua acesso à internet, ele pode gerar suas próprias oportunidades e obter o próprio conhecimento ou se apropriar de outros conhecimentos, né? Com a incorporação das redes de computador, tem uma formação da economia digital, caracterizada pela circulação dos bytes, né, bits e bytes, né, em uma velocidade sem limite, como dizia Negroponte, né, que é um autor, que ele diz o seguinte: parece evidente que não existe limite de velocidade na rodovia eletrônica. Então, enquanto do ponto de vista físico, né, você vai controlando, do ponto de vista virtual não existe esse limite, né, ilimitado, né? Hoje, no século XXI, podemos afirmar que estamos em uma sociedade em que as realizações e empreendimentos eles acontecem sem limite de velocidade ou, né, no limite acessível a todo momento. Basta ter a ideia, concretizá-lo em um site da internet e pronto, está disponível para todos, né? Quando falamos em economia digital, estamos nos referindo aos negócios feitos na internet mesmo, né, também conhecido como e-business. Né? Atualmente existem vários tipos de ambiente virtual. Vocês com certeza conhecem, né? Também há vários ramos que foram afetados diretamente pela chegada da internet, né? Então, bancos comerciais. Né? Imaginem que as relações comerciais dos bancos hoje, praticamente você pode fazer 80% das relações, né, que podem ser feitas de forma virtuais hoje, né? Comércio eletrônico, compra, venda, né? Você necessariamente não precisa ter aquela infraestrutura da fábrica, da loja, não. O comércio virtual, o comércio eletrônico hoje virtual, ele é uma realidade, né? Os cursos à distância nem se fala. Então, vocês semana passada, né, fizeram um curso online só para testar as plataformas, ver como é que elas funcionam, né? Mas a gente está falando desde cursos de pequena duração, de média, como graduação, como mestrado, como doutorado, como cursos, né, de capacitação e com plataformas que deem suporte à complexidade desses cursos, né? Então, outros setores que podem ser afetados pela internet, além da educação, né, que a gente está chamando a atenção, é a indústria. Então, a indústria hoje, ela se reinventa com a internet. Então, as possibilidades de criação virtuais, elas são inúmeras, né? O home office hoje é uma realidade. Né? O que a gente está fazendo aqui é um home office. Né? A gente está trabalhando em casa produzindo material para vocês, né? Então, isso é uma realidade, né? Saúde, por exemplo. Quantas e quantas cirurgias podem ser feitas hoje online? Como online? Você está aqui e tem um médico especialista lá do outro lado, ele faz tudo por videoconferência, um robozinho vem do outro lado de cá e vai fazendo a cirurgia, né? É uma possibilidade, né? As conexões de transporte, viagens, empresas de turismo, enfim, várias possibilidades, né? Serviços os mais variáveis possíveis, né? É o que a gente vai chamar de internet das coisas, né? Que é justamente, né, a sigla em inglês, né? Para essa virtualização, né? De tudo, né? A internet das coisas. Uma outra coisa que ele vai chamar, que a autora vai chamar a atenção aqui no livro, no capítulo 2, é sobre o mundo real e o mundo virtual. Então, do ponto de vista da privacidade, da perspectiva real, você conhece uma pessoa conversando com ela, né, batendo papo ao vivo, né? Do ponto de vista virtual, não. Né? Você só se revela se você desejar, mas você pode criar um perfil falso, você pode inventar uma características que não são reais, né? Criar um apelido, né, um nickname, né, como eles chamam. Do ponto de vista do comportamento, né? No mundo real, você geralmente só fala com as pessoas que você conhece. Mas do mundo virtual, não. Você conversa com quem você quiser, né? Com pessoas estranhas, com pessoas de outras nacionalidades, enfim. Né? Do ponto de vista legal, a gente observa que no mundo real,
existe lei para praticamente todos os segmentos e problemas da sociedade, né? Do ponto de vista virtual, do mundo virtual, a legislação ela está se construindo ainda, né? Nem tudo está ainda na legislação, né? Porque a realidade ela é muito dinâmica, ela está se construindo ainda, né? Do ponto de vista das fronteiras geográficas, a gente observa que no mundo real você só entra em um país, por exemplo, se você tiver autorização, se você tiver um passaporte. Do ponto de vista do mundo virtual, não. Você, com um clique, você pode mudar de país instantaneamente, né? O tempo no mundo real, ele existe horário para tudo. Né? Ir para a escola, para a sala de aula, para o médico, para o dentista, enfim. Do ponto de vista do mundo virtual, não. Né? Tá tudo disponível 24 horas, né? O tempo todo. Não existe parada para as coisas, né? E aí vai uma série de outras possibilidades, né? E aí, ainda falando dos setores, né, que são afetados pela internet, há quem diga que as tecnologias, no caso da informação e da comunicação, elas não são benéficas para a humanidade. Porque elas segregam, porque elas separam, porque elas discriminam, enfim. Né? No entanto, é a finalidade do uso de qualquer tecnologia que determine o tipo de influência que ela exerce sobre a sociedade. Né? Se utilizada para o bem, certamente diremos que ela é ótima, não tenha dúvida disso, né? Sem prejudicar as pessoas. Mas se ela prejudica as pessoas, diremos que ela é ruim. Por isso é necessário adquirir os conhecimentos por meio de uma educação tecnológica, né? Pensando na qualidade e na formalização que isso vai se materializar lá na frente, né? E aí, pessoal, a gente vai observando que há necessidade de se repensar essas questões, né? Então, como é que a educação está materializada em todos, nos segmentos, né, na era digital, não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista das empresas, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das organizações, né? Não só as materiais, mas as organizações virtuais também. Há uma necessidade de se repensar esses valores, né? De se repensar essas possibilidades. E aí a gente propõe para que vocês façam um textozinho, né? Eu coloco na atividade aí 5 questões e vocês vão refletir sobre essas questões e vão produzir um texto. Vamos refletir um pouco e vamos observar como é que vocês conseguiram compreender esse conteúdo que foi colocado até aqui, tá certo? Um cheiro, um chazinho e vamos testar outras mídias e fazer outros testes para ver se a próxima aula nossa consegue ser ao vivo, tá certo? Um cheiro, uma ótima semana. Fiquem na paz.